Profecias do Fim do Mundo, livro de cabeceira de todo católico apostólico romano verdadeiro, onde estão as profecias reconhecidas pela Santa Igreja, que dizem o que já aconteceu aí recentemente, o que está acontecendo agora e, claro, o que vai acontecer daqui para o final. Hoje nós vamos tomar a profecia da Beata Elizabeth Canori Moura. Ela viveu de 1774 a 1825, portanto pegou aí século XVIII, século XIX. São Pedro escolherá o novo Papa. Na festa de São Pedro, 29 de junho de 1820, enquanto orava pelas necessidades da igreja e pela conversão dos pecadores, entre os quais sou a primeira, fui arrebatada em espírito e muito próxima de Deus. Por meio de uma luz infinita, eu estava tão intimamente unida a Ele que perdi todos os sentimentos de mim mesma. As doces impressões do amor de Deus me encheram de alegria e satisfação inexprimíveis. Minha alma, no entanto, permaneceu calma nesses sinais de bondade divina. Então pareceu-me ver o céu se abrindo e São Pedro, príncipe dos apóstolos, descendo, cercado de grande glória e por uma numerosa escolta de espíritos celestiais cantando cânticos. São Pedro estava vestido com suas vestes pontifícias e segurava na mão direita o cajado pastoral, com o qual costumava desenhar sobre a terra uma imensa cruz. Depois disso, vi, o santo apóstolo tocou com o seu cajado as 4 extremidades da cruz, das quais brotaram instantaneamente 4 belas árvores carregadas de flores e frutos. Essas árvores misteriosas tinham uma forma de uma cruz e eram cercadas por uma luz esplêndida. Então compreendi no fundo da minha alma que São Pedro havia produzido essas 4 árvores simbólicas com o fim de servirem de refúgio aos pequenos rebanhos dos fiéis amigos de Jesus e para preservá-los do terrível castigo que convulsionará toda a terra. Todos os bons cristãos serão então protegidos sobre essas árvores, juntamente com todas as pessoas religiosas que devem ter preservado fielmente em seus corações o espírito de sua ordem. É assim, né? Pessoas religiosas que preservaram o espírito de sua ordem, está difícil. Muitas vezes a pessoa está lá atrás, ela jamais pode imaginar o que vai acontecer no nosso tempo, em que no grande cisma as pessoas que estão aí junto com o Jorge Mário Bergoglio estão automaticamente excomungadas, tá certo? Então tem sempre que levar em consideração essa informação que nós temos nos dias de hoje, porque nós estamos no meio do tempo do Apocalipse, né? Aqui as pessoas estavam fora, mas nós estamos no meio do Apocalipse. E quando a gente chegou aqui, o estrago é muito maior do que se previa, tá? É realmente muito mais complicado. Não se acha aí religioso, religiosa que tenha guardado. Bom, até onde eu conheço, nós vimos muita coisa, é complicado. No que nós vimos, e mesmo que a gente vê na internet, a gente não tem percebido isso, né? Uma Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, que resolveu aí retomar o espírito do Carmelo, a espiritualidade do Carmelo, e então fundou as Carmelitas Descalças. Isso ficou lá atrás, né? As próprias Carmelitas Descalças hoje já não seguem mais como era no tempo de Santa Teresa d'Ávila, que quis reformar o Carmelo. A mesma coisa os franciscanos, né? Você pega os capuchinhos, eles eram uma tentativa de reforma, de voltar à espiritualidade franciscana, mas também ali um pouco mais para frente também se desvirtuaram. Isso lá atrás, na época da criação, né? Justamente da ordem. Então hoje é bem complicado, porque a igreja está assim altamente super, hiper, extra invadida. Eu quero fazer um comentário que nós temos chineses, né? A China novamente comprou a igreja da China, das mãos do Vaticano. Mais uma vez, posso falar diferente. Mais uma vez, o Vaticano vendeu a igreja da China para o governo chinês. Fecharam mais um acordo. Tem uma foto assim muito emblemática de gente do governo da China assim entrando com malinha de dinheiro, malinha, a gente pode pensar que está cheio de dinheiro no Vaticano. As malinhas executivas 007. É bem esquisito, porque a gente já viu um monte de gente entrando no Vaticano, a turma não entra normalmente com mala, com maleta, normalmente não, né? Então, enfim, aí o resultado da história é que Jorge Mário Bergoglio disse que fez aí uma consulta com aí várias pessoas e como não houve nada contra, é porque ele não conversou com o cardeal Zen, que é totalmente contra o acordo dele com a China, e não conversou com os fiéis chineses que estão sofrendo lá, e nem muito menos o que sobrou do clero chinês que está sendo posto para fora das igrejas e vão dormir na rua, né? Então, porque não quiseram assim aderir à igreja do partidão, né, do Partido Comunista.
Eles vão montar uma outra igreja e compram os silêncios aí nesses acordos, que nunca é revelado quanto é de dinheiro, mas é bastante, para que então o Vaticano fique quietinho e eles façam o que eles querem. Com o Papa Bento XVI isso jamais seria possível, né? Mas com Jorge Mário Bergoglio é recorrente, cada 2 anos tem renovação desse tal acordo. Só que lá existem pessoas que continuam sem querer participar dessa igreja exatamente aí estatal, né? Essa igreja comunista, e que inclusive colocam lá a foto do líder lá, né, do presidente lá, e tem gente rezando, tem fotos impressionantes de gente assim, prostrado na frente dessa foto dentro da igreja, rezando para o indivíduo. Então, é uma idolatria que não tem tamanho, né? E aí então, meus irmãos, tem gente lá sendo torturada porque não quer fazer parte dessa igreja. Então, numa igreja assim, vendida, uma igreja que foi vendida pelo próprio Vaticano, pela igreja falsa, vendida aí para o Partido Comunista, e que tem gente que continua não querendo participar, fiéis aí que são presos e torturados durante meses para desistir de ser católicos. Outros aí que têm câmeras instaladas na porta das suas casas para saber quem está entrando e quem está saindo, porque se tiver reunião de oração lá, simplesmente grupo de oração, é todo mundo preso, etc. Nesse tipo de clima, eu acredito que dali saem alguns santos também, né? Acredito que é assim, pela fidelidade ao Senhor, e obviamente não estão unidos aí ao Bergoglio, porque tem a noção exata que foi vendida a igreja, daí deve sair gente boa aí dos leigos, falar pelos leigos, porque as notícias que eu leio normalmente são dos leigos, tirando 1 ou 2 bispos aí que tiveram a igreja fechada e foram dormir na rua, tirando isso, mas a gente também não ouve nem ninguém dizendo, né, peraí, o Papa é Bento XVI. Aí quando chega no clero é um pouco mais complicado. Mas estou falando isso por causa dessa visão que ela teve das 4 árvores, né, uma em cada ponta da cruz, né, para servir de refúgio aos pequenos rebanhos dos fiéis amigos de Jesus Cristo. Então sempre penso na China, nessas notícias que chegam para nós aqui, né? Mas ai daqueles religiosos que não observam sua regra, 3 vezes infelizes eles, pois todos serão atingidos por aquele terrível castigo. Digo mesmo a todo o clero secular, os padres, bispos, entre aspas, né? E a todas as classes de pessoas no mundo que se entregam a uma vida de prazer e seguem as falsas máximas das ideias modernas que se opõem aos santos preceitos do Evangelho. As ideias modernas são todas contra as ideias aí clássicas, tradicionais da Santa Igreja, contra o que a Santa Igreja pregou durante aí quase 20 séculos. E a Igreja só pregou aquilo que o Espírito Santo inspirou e aquilo que está nas Sagradas Escrituras. E nós temos então a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério da Santa Igreja, formando a sã doutrina, nos ensinando como, inclusive, a gente tem que entender e assim, interpretar as Sagradas Escrituras. Não pode ser interpretar, cada um interpreta uma coisa, né? Senão simplesmente vira uma bagunça. Aí cada um acha uma coisa, chupa uma coisa diferente, por isso tem igreja. Que bom estar numa igreja que tem tradição, né? Sagrada Tradição, Sagrado Magistério e as Sagradas Escrituras verdadeiras, que bom. A gente não se perde no caminho. Essa Satanás não leva. Porque como a gente tem aí os parâmetros da igreja, não dá para ele enganar, enrolar a gente, levar a gente no bico e levar a gente simplesmente para o inferno achando que está tudo certo, que estamos fazendo muito bem, obrigado, né? Então que bom, porque a igreja tem esses parâmetros, né? Justamente para a gente seguir na estrada da salvação, certo? Então, aí as ideias modernas. Esses miseráveis que por sua conduta escandalosa negam, olha, está colocando todo mundo no mesmo saco aqui, né? Tudo varinha no mesmo saco. Está falando de religiosos, religiosas, está falando do clero, então padres, bispos, cardeais, etc. Está falando dos leigos também. Então é assim, professor Emílio, não, professor Emílio não é que fica aqui falando mal de clero, gente, acontece, está aqui nas profecias, eles estão dando mostra suficiente de tudo isso daí, mas tem muito leigo junto. Também tem muito leigo enganado, que está lá achando que Jesus está lá ainda. Caiu na conversa do pessoal da internet aí. Não está. Mas tem o pessoal também leigo no meio. Tem sim, porque são aqueles que estão lá na vida fácil, na vida boa, achando que a minha igreja modernizou, sabe? Antigamente era muito rigoroso, né? Mas agora modernizou, ficou bom, né? Esse novo Papa é muito bom. Isso aí nós ouvimos da boca de uma senhora, mais velha que nós, tá? Lá em São Lourenço. Esses miseráveis que por sua conduta escandalosa negam a fé em Jesus Cristo perecerão sob o peso do braço indignado da justiça de Deus. Nenhum deles será capaz de escapar da punição.
que se nega a fé em nosso Senhor exatamente através dos atos, palavras, né? Pensamentos, a forma como a pessoa se porta, dando testemunho errado de Jesus. Você imagina aí um bergoliano aí, sendo relativista, dando seus escândalos, fazendo seus vexames, e simples na internet, inclusive, e simplesmente pessoal de outras seitas, o que é que falam? Aí, ó, diz que é católica, ó, tipo de católica. Ah, não, vem pra minha seita, gente, isso aí, ó, fim de beirada pra vocês, é o fim da... Tá? É assim que acontece. Então dão um mau testemunho da religião, e o pior é que não estão dando testemunho da nossa religião, estão dando testemunho da igreja da Pachamama, da Mãe Terra, da igreja bergoliana, não tem nada a ver com a igreja católica apostólica romana. Porém, como continuam se dizendo católicos, o vexame é grande e simplesmente o escândalo é maior ainda, né? Serão todos punidos, nenhum deles será capaz de escapar da punição de Deus. Vou parar por aqui, a profecia é grande, achei que ia dar para fazer inteira, mas não vai dar. Eu paro por aqui. E próxima vez que tivermos encontro com Jesus tem mais. Eu tenho que comentar, né? Senão...